Quando a gente perde um relacionamento importante, a gente vai passando por fases. E elas são 5 fases que não são iguais para todo mundo. Cada pessoa enfrenta cada fase de uma forma diferente. Mas eu vou te falar quais são elas e depois eu vou explicar direitinho, uma por uma. 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então vamos começar pela negação. A negação é um estado psicológico em que a pessoa ela se recusa a aceitar. Por exemplo, a pessoa não quer acreditar que aquilo aconteceu. Ela tem todas as evidências claras, mas ela nega. Ainda ela pensa que a pessoa vai voltar. Ela deixa tudo no mesmo lugar porque ela tá negando que o relacionamento acabou. Ainda ela fica idealizando como se o passado tivesse sido perfeito. E aí ela fala dos momentos felizes, ela lembra dos momentos felizes, idealizando um relacionamento perfeito que não existia. Ela esquece da parte difícil ou ela fica idealizando o passado. A pessoa tem dificuldade para aceitar. Ela nega realmente que, por mais que esteja muito claro ali, por mais que esteja muito evidente, ela nega que tudo aquilo ali aconteceu. Ela continua fazendo as coisas na casa como se a pessoa fosse voltar. Ela se comporta como se não tivesse terminado. Ela nega aquele término do relacionamento. E outra coisa, ela fica idealizando o passado. Então, teve um passado que não foi fácil, mas ela idealiza como se o passado tivesse sido maravilhoso. E aí ela fala das coisas boas, ela não lembra, ela ignora que os conflitos aconteciam. E aí ela nega até mesmo as próprias emoções, ela nega a mágoa, ela nega a tristeza, ela nega que tá com raiva, como se realmente não tivesse acontecido nada. Ou ainda ela tem comportamentos impulsivos, ela se envolve em situações imprudentes, por exemplo, como tentar um relacionamento novo, se envolver com uma pessoa sem mesmo ter elaborado aquela perda. Então, ela começa muito rapidamente a namorar outra pessoa. Não, eu tô bem. Ela não para sofrer, ela não chora, porque não aconteceu nada e eu tô bem. Imagina se isso vai me abalar. E aí são pessoas que começam realmente até ter os comportamentos de risco, porque ela se envolve com qualquer pessoa, porque ela não quer ficar sozinha. Então, ela nega que ela tem essa ruptura no relacionamento e que a vida dela precisa ser reajustada. E aí, ela já embarca no outro relacionamento como se estivesse tudo bem. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que a gente entra nessa fase de negação? Porque é um mecanismo de defesa. E ela começa a ficar naquela preocupação excessiva, ansiosa, e tem dificuldade para se concentrar, esquece das coisas. E outra coisa também, ela fica com dificuldade para novos relacionamentos, porque ela ainda não digeriu, ainda ela não aceitou. Então ela vai tocando a vida, se envolvendo em relacionamentos disfuncionais, tóxicos, e ela nunca consegue estar bem, nem com ela e nem com o outro. A pessoa nega e ela fala, não, logo ela vai voltar. Não, mas a pessoa foi embora, mas ela vai pensar melhor, ela vai voltar. E fica anos naquela expectativa. A outra pessoa já tem outros relacionamentos, já tocou a vida e a pessoa tá ali ainda na negação. Não, mas isso não aconteceu comigo. Não, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. E fica naquela negação. Então, primeiro ponto aí que a gente tá falando, da primeira fase, é a negação. Aí o segundo, a raiva. E a raiva não é só da pessoa que deixou. A raiva ela pode vir também dos amigos, dos familiares. Ah, mas por que você, principalmente em casos de traição, ah, mas por que vocês não me contaram? Vocês sabiam, não me falaram nada? Então ela se vira contra o mundo. Ela tem raiva de todo mundo, ela tem raiva da pessoa. E essa raiva, ela pode gerar também problemas sérios. Eu já vi pessoa com raiva riscar o carro da outra pessoa, jogar lixo no jardim da outra pessoa. Fazer escândalos porque tá com muita raiva. E a origem dessa raiva pode ser por frustração, pode ser por ressentimento, pode ser ainda por sentimentos de injustiça. Porque é muito comum quando alguém se divorcia, quando alguém se separa, ela se sentir injustiçada, porque a outra pessoa ficou com mais, eu fiquei com menos, ou porque a pessoa foi infiel, então ela se sentiu injusta, ou porque a outra pessoa foi negligente e ela achou que aquilo é uma injustiça. Então, o sentimento de injustiça é muito forte, deixando a pessoa com muita raiva. Então, como conseguir não sentir tanta raiva? É se comunicar, é conversar, tentar conversar com outra pessoa, tentar entender o que aconteceu. Isso vai amenizar a raiva. Quando você começa a culpar muito o outro, você fica com mais raiva ainda e você não sai desse estágio aí, dessa fase de raiva, e você vai ficar cada vez mais impulsiva. E então é tão importante trabalhar essa raiva.
Você trabalha essa raiva falando. Você pode falar com a pessoa para resolver tudo que precisa ser resolvido, ou você pode buscar um psicoterapeuta, um psicólogo, para você fazer uma terapia, e aí você vai falar. Você pode fazer bastante exercício físico, que você gaste bastante energia. Você pode também fazer meditação, que vai acalmar, vai te trazer pro aqui e agora. Você não vai ficar pensando tanto no passado, porque quando a gente fica muito presa no que passou, a gente fica com muita raiva. Porque cada vez que você pensar naquele evento, teu cérebro vai tomar como verdade, você vai se sentir como se estivesse no momento presente e você vai ficar com muita raiva. E aí vai ser um gatilho, né, para você piorar mais ainda a tua situação. Então, faça uma pausa se você tá com muita raiva, porque, como eu falei, as fases elas vão e voltam, porque depende do que você vai estar pensando. Então, você pensou ali naquele evento, vai vir a raiva e vai de novo desencadear todo aquele processo ali, você vai sentir inclusive a dor física da raiva, né? Então, a raiva é natural, é importante você colocar essa raiva para fora. E aí a outra fase é a barganha. A barganha você começa a pensar, não, mas eu acho que tem uma forma de eu negociar com essa pessoa uma volta. E aí você começa a ficar com aquela negociação interna, porque é um mecanismo de defesa de aceitação. Então você fica na barganha, você fica ali tentando negociar, você negocia com Deus. Ah, mas se essa pessoa voltar, eu vou fazer tal coisa. Então a barganha é um mecanismo de defesa. Você pode até tentar fazer barganha aí com Deus, ou até com a mesma pessoa, com a própria pessoa, você tentar prometer mundos para essa pessoa, né, para ver se ela volta. E aí você nem pensa direito o que você fala, não sabe nem se você vai realmente fazer o que você está prometendo, mas você vai fazendo barganha ali, com Deus, com as pessoas, até você ver se você consegue trazer essa pessoa de volta. Mas é um mecanismo de defesa. E aí, como sair desse estado de barganha? Para você sair do estado de barganha, você tem que aceitar a realidade. O relacionamento terminou. Talvez aquele estilo de relacionamento que você tinha com aquela pessoa terminou. Então, aceitar a realidade é o primeiro passo. E aí também, para você parar de ficar pensando tanto nisso, pensando em tentar dar um jeito e fazer essa conversa aí com todo mundo e tal, e tentar resolver até mesmo com Deus, você pode começar a pensar em metas todos os dias, fazer coisas simples, todos os dias, coisas novas, coisas simples, para você começar a sair dessa fase aí. E também praticar gratidão. Quando você pratica gratidão, você começa a lembrar de coisas boas da vida. E lembrar de coisas boas da vida pode reduzir essa sensação de perda. Então você agradece, você vai se sentir bem. Eu deixei aqui o Diário da Gratidão, que é excelente você fazer todos os dias o Diário da Gratidão, porque também vai trazer esse sentimento bom no agora. E aí a outra fase é da depressão. Você percebe que vai ficando num sentimento de tristeza profundo, aí você altera muito a tua rotina, você não quer, ou você come muito, ou você não quer comer, ou você não dorme, ou você dorme muito, você fica meio que desestabilizado. Você percebe que a tua vida não tá fluindo, você percebe que as emoções não estão sendo bem administradas e essa tristeza é profunda. E aí você percebe que passou muito tempo e ainda você tá nessa tristeza. E isso não tá te fazendo bem, você se sente desanimado, você se sente sem interesse pelas coisas que antes você gostava, você tem muito forte o sentimento de inutilidade, o sentimento de culpa e até mesmo o sentimento de não viver mais. Lembrando que isso é normal até um nível. Se for muito forte, se você percebe que você tem risco de vida, você precisa buscar ajuda presencial. Se você tem risco de tirar a tua vida, você precisa buscar ajuda presencial com o psiquiatra e com o psicólogo. Não é brincadeira essa fase da depressão. E aí tem que cuidar, porque você tem que ver se é uma tristeza profunda, que é diferente da depressão. Porque sentir a tristeza é normal. Mas você ficar sem fazer mais nada, não conseguir fazer mais nada, tua vida parou literalmente. Você não quer sair, você não quer ver ninguém, você se isolou, você precisa buscar ajuda. A última fase é a da aceitação. Quando eu falo em aceitação, eu não estou falando que você tem que concordar com o que te aconteceu. Porque talvez você não concorde. Talvez foi um desfecho de relacionamento aí muito complicado que você não concorda. Mas concordar é uma coisa e aceitar é outra. E o que seria essa fase da aceitação? Seria você ver que tudo que te aconteceu fez parte da tua história, mas que acabou. É aceitar que aquele relacionamento acabou, que aquela fase da tua vida terminou, que aquilo acabou. Mas aceitar não é concordar. Talvez foram coisas ali muito agressivas, muito dolorosas, e que você
ainda vai levar um tempo para estar elaborando, né? Mas aceitar que aconteceu aquilo. E assim, você não vai esquecer. Eu não vou falar para você que tudo que você passou, você vai esquecer. Assim, é uma mágica, você vai esquecer. Mas quando você aceita, você vai lembrar, mas não vai impedir que você seja feliz, não vai travar, não vai parar a tua vida porque você aceitou. Então, se você quer recomeçar, você precisa aceitar. A aceitação é um passo muito importante. Então, tem que reconhecer as mudanças que o divórcio está trazendo na tua vida. Reconhecer que o que te acrescentou, o que você ganhou, que hábitos novos que você vai adquirir a partir de hoje, que limites você vai impor para as pessoas a partir desse aprendizado. E aí sim, você vai passar por essas fases, você vai extravasar a tua raiva, você vai parar de negar, você vai parar de fazer barganha, você vai sair desse estado aí de tristeza profunda, que aí você vai aceitar e você vai recomeçar. Enquanto você não aceitar a tua história, enquanto você não aceitar o que te aconteceu, você não vai recomeçar. Tem pessoas que ficam anos parado e não conseguem aceitar. 3, 4, 5, 10 anos e não aceita o término. E aí, a outra pessoa tocou a vida dela e aquela pessoa que não aceita ficou ali parada. Então, é aceitar, não é concordar. Talvez a divisão de bens ali não foi tão satisfatória para você tem que aceitar. Porque às vezes é melhor aceitar do que ficar emperrando. Eu atendi uma pessoa que ficou 4 anos presa naquele relacionamento. O marido dela já estava casado com outra pessoa, já estava morando junto com outra pessoa, já estava lá feliz, até com filhinho, e ela ainda ali brigando, ali atrás da pessoa, seguindo a mulher do cara, negando ainda, como se não tivesse acabado o relacionamento. E aí, quando ela chegou na jornada, em pouco tempo, que a gente trabalhou a aceitação ao fundo, essa pessoa conseguiu rever tudo que ela estava fazendo e ela percebeu que ela tinha que aceitar. Porque não adiantava ela ficar ali presa porque ela estava sem dinheiro, eles não tinham dividido ainda os bens, ela estava longe dos filhos porque ela não aceitava. Então ela ficou lá na primeira fase. E a partir do momento que ela entrou na jornada, na verdade, em um mês ela resolveu tudo. Porque ela estava num processo terapêutico em que a pessoa que estava atendendo ela falou que ela tinha que brigar por justiça. Mas não é essa a situação, porque não é questão de justiça, é questão de aceitar, a questão de elaborar a raiva, elaborar essa perda, aceitar essa perda, parar de fazer barganha, aceitar, olha, foi realmente, eu não vou ganhar o que eu mereço, mas tudo bem, vamos acertar aqui. Ela acertou e tá tocando a vida dela, e é isso. Ao contrário, pessoas que não aceitam e vão lá e ficam na barganha e trazem aquela pessoa de volta e ficam ali naquele relacionamento que é de mentira. Um relacionamento falido, um relacionamento que nunca deveria ter existido. Um relacionamento infeliz, um relacionamento que não faz bem. E aí eu quero aqui te dar uma sugestão para que você assista o filme Um Divã para Dois. Nesse filme, o terapeuta lá no filme, ele fala, tem casal que nunca deveria ter casado. E é isso que eu tô te dizendo. Tem relacionamentos que nunca deveriam ter existido. Tem relacionamentos que eram um fracasso, eram os dois ali na luta, tentando fazer dar certo, mas não tinha nada a ver um com o outro. E talvez esse seja o seu caso. E já tem outros relacionamentos que é tão disfuncional, tão tóxico, dos dois lados, um dependente, o outro codependente, que não querem ir lá atrás, olhar onde foi que estabeleceu a dependência, onde foi que estabeleceu a codependência, para tratar isso e aí sim decidir, ficamos ou não ficamos juntos novamente, porque vai ser um fracasso o relacionamento de duas pessoas que não estão bem. Então, tudo isso que eu estou te trazendo aqui são exemplos que eu vi na prática. São exemplos de pessoas que muitas vezes até fizeram aqui, viram uma semana de vídeos e pararam e acharam que estava tudo bem, já voltaram e voltaram pior ainda do que estavam no relacionamento. Então, tem que passar por esse processo, tem que elaborar essas fases e depois você decidir. Então, essas são as fases para a elaboração do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí eu vou te passar agora então o exercício de elaboração. O que você vai fazer? Você vai começar pensando o seguinte: tudo nós construímos pelo pensamento, pelo sentimento e pelas atitudes. Então, eu te convido
a pensar o que diante de tudo isso que aconteceu, pensamento, diante de tudo isso que aconteceu, o que está mais forte aí na tua lembrança, no teu pensamento? E aí você vai escolher só um ponto e você vai ver o que eu estou sentindo em relação a isso. Pensamento, sentimento, atitudes. O que eu posso fazer para eu enfrentar essa situação quando ela surgir? Tá com muita raiva? O que eu posso fazer? Então, pensamento, estou com raiva. Sentimento, pensamento, a situação, sentimento, a raiva. O que eu posso fazer? Eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou convidar meus amigos pra gente tomar um café, uma música. Dance sozinha, vá fazer uma massagem, vai tomar um banho, vai fazer a unha, vai lá fazer uma hidratação no cabelo, vai brincar com o cachorro. Você está triste, você sabe, eu estou me sentindo triste, mas eu vou fazer alguma coisa para passar. Eu tenho força e resiliência para superar esse momento difícil. Muda o pensamento. Muda o pensamento. Pensou, ai, porque eu tenho muita raiva de mim, porque eu fui uma idiota, porque eu fiz, como que eu fui me envolver com essa pessoa? Coloca outro pensamento. Começa a olhar para as suas qualidades, para as suas habilidades, e aí você vai mudar atitudes para você se reconstruir. Em qualquer uma dessas fases, você vai saber como lidar com elas. Eu espero que você esteja um pouco melhor e que você consiga ter tido muita clareza sobre a elaboração das fases do luto.